falamos então um pouco da figura do Monte Carmelo, como um caminho ascético. Né? Falemos agora um pouco sobre a noite escura. Ora, a noite escura é uma outra imagem teológica, uma outra figura de linguagem que vai aparecer nos textos de São João da Cruz. Da mesma maneira como a noite física cai sobre nós, a noite escura cai sobre a alma. Nós temos 3 níveis da noite escura. Então nós temos a noite escura dos sentidos, nós temos a noite escura do espírito e nós temos a noite escura da união da alma com Deus. Essas 3 noites escuras, na verdade, formam uma só, um só caminho. Uma é como que a continuação da outra. Então o sujeito começa a trilhar o caminho da perfeição, ingressando na noite escura dos sentidos e vai terminar na noite escura da união da alma com Deus. O Monte Carmelo é o caminho pelo qual nós subimos à perfeição. É o caminho. A noite escura é como nós subimos, como nós andamos pelo caminho da perfeição. Vocês devem ter em mãos, se não tiveram, está no grupo também, esse quadro que foi preparado lá no Mosteiro de São Bento para o curso de Teologia Cética e Mística, feito pelo César. Esse quadro nos explica como nós vamos trilhando este caminho da noite escura. Ora, ao longo da história da Igreja, para falar do caminho da espiritualidade, para instruir os seus filhos, a Igreja desenvolveu uma nomenclatura já clássica. Então nós temos as chamadas 3 vias. Nós temos então a via purgativa ou estado de principiantes. São aqueles que começam a cultivar a vida cristã, começam a trilhar o caminho da santidade. Depois, aqueles que perseveram vão entrar na via iluminativa ou estado de proficientes, dos mais adiantados. E aqueles que continuam a trilhar o caminho chegam à via unitiva ou estado dos perfeitos, a união da alma com Deus. As 3 noites escuras estão ligadas a estas terminologias estas que vão aparecer, por exemplo, no Compêndio de Teologia Cética e Mística do Padre Adolfo Tanqueray, um excelente texto, que está aqui na livraria de vocês, para quem quiser adquirir depois, adquiram, esse é um livro excelente, O Compêndio de Teologia Cética e Mística do Padre Adolfo Tanqueray, vai usar essas expressões, via purgativa, via iluminativa, via unitiva. Ou então, os textos do Padre Antônio Roy Marim, a Teologia da Perfeição Cristiana. O Padre Antônio Roy Marim também vai usar essas expressões. O Padre Arinteiro também vai usar essas expressões. Tem livro do Arinteiro. Tem livro do Padre Arinteiro? Excelente, são os graus de orações. E o Padre Gargula Grande, na sua obra As 3 Idades da Vida Interior. As 3 idades da vida interior são as 3 vias, a via purgativa, iluminativa e unitiva. Quais são as características dessas 3 vias? Ora, na via purgativa, ou estado de principiantes, estão as almas que estão ingressando no caminho da santidade. Qual é a tarefa delas? Qual é o exercício espiritual que aparece aqui? A oração, sobretudo a oração vocal, a oração de meditação, essas 2 espécies de oração, devem se exercitar os que estão na via purgativa, no cultivo da vida de oração, na penitência, na mortificação, na luta contra o mundo, o demônio e a carne, na luta contra o pecado mortal e o pecado venial. Por isso, via purgativa, de purificação da alma. Os que ingressam na via purgativa trazem dentro de si um sincero desejo de santidade, mas ainda, vez ou outra, caem em pecados, e muitas vezes em pecados mortais. Então, quando nós olhamos para o nosso exame de consciência,
que nós devemos fazer em oração, não é? Olhar para dentro de nós, identificar os nossos pecados. Se nós encontramos pecados mortais ainda no nosso exame de consciência, isso significa que ainda estamos na via purgativa. Mas aqueles que perseveram e vencem os pecados mortais, ingressam na via iluminativa. E qual é a característica da via iluminativa? A oração de contemplação, não é? A oração de contemplação, o exercício das virtudes, as virtudes cardeais, as virtudes teologais. Imitar a Cristo é o seu grande anseio. São os proficientes, as almas mais adiantadas. E por fim, a via unitiva, os perfeitos. Ora, a noite escura dos sentidos é a expressão usada por São João da Cruz para falar da via purgativa. A noite escura do espírito é a expressão usada por São João da Cruz para falar da via iluminativa. E a noite escura da união da alma com Deus é a expressão que São João da Cruz usa para falar da via unitiva. Não é? Por que São João da Cruz usa essas expressões? E aí, algo interessante, quem quiser um cronograma de estudos dos textos de São João da Cruz, seria muito interessante começarmos os nossos estudos por São João da Cruz lendo o livro 1 do Subida do Monte Carmelo. Porque São João da Cruz vai falar da noite escura dos sentidos. Mas no seu aspecto ativo. Cada uma dessas 3 noites escuras tem um aspecto ativo e passivo. O aspecto ativo das noites escuras é o que nós devemos fazer se nós queremos colaborar com a graça. É a nossa parte. O aspecto passivo da noite escura é o que Deus faz na alma se nós lhe damos livre acesso. Certo? Então, no livro 1 do Subida do Monte Carmelo, o São João da Cruz vai falar da noite escura dos sentidos ativa. No livro 1 do Noite Escura, São João da Cruz vai explicar a noite escura dos sentidos passiva. Ou seja, o que Deus faz na alma. Então, seria interessante ler o livro 1 do Subida do Monte Carmelo e ler o livro 1 do Noite Escura. Depois, nós vamos ler o livro 2 do Subida do Monte Carmelo. Porque aqui é a noite escura do Espírito ativa. E lermos o livro 2 do Noite Escura. Porque São João da Cruz vai falar da noite escura do Espírito passivo. E depois nós lemos o livro 3 do Subida do Monte Carmelo, que vai falar sobre a união da alma com Deus, a perfeição. São João da Cruz morre sem terminar o 3º livro do Subida do Monte Carmelo. E São João da Cruz morre sem iniciar o livro 3 do Noite Escura, que ele pretendia fazer. Infelizmente, ele não nos deixou esses textos. Mas a tradição, a escola são-joanista, tem excelentes autores que vão fazer um esforço teológico, para tentar fazer inferências e completar a obra, tal como faz Reginaldo de Piperno com a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pois bem, falemos então um pouco sobre isso. Ora, na noite escura dos sentidos, seja ativa ou passiva, Deus purifica a parte inferior da alma. Na noite escura do espírito, ativa ou passiva, Deus purifica a parte superior da alma. Parte aí vai entre aspas, porque a alma, sendo imaterial, não tem partes. Então é mais preciso afirmar, na noite escura dos sentidos, Deus purifica as potências inferiores da alma, e na noite escura do espírito, Deus purifica as potências superiores da alma, e aí está pressuposto uma visão da antropologia que São João da Cruz vai herdar do tomismo. Então existem teses de padres que no seu doutorado estudam a influência de Santo Tomás na teologia são-joanista. São João da Cruz estudou na Universidade de Salamanca, e teve como uma das fontes de sua teologia Santo Tomás de Aquino, que está no século XIII. São João da Cruz está no século XVI. A própria Santa Teresa de Ávila tinha alguns padres dominicanos que auxiliaram.
Pois bem, em linhas gerais, quais são os pressupostos da antropologia tomista que aparecem na teologia, nos textos de São João da Cruz? Nós temos um corpo e uma alma. O ser humano é uma substância composta, né? O corpo e a alma estão unidos para compor uma única natureza, a natureza humana. Ora, nós temos faculdades, nós temos potências inferiores da alma e nós temos potências superiores da alma. As potências inferiores da alma, que São João da Cruz vai usar nos seus textos, são os sentidos externos, o tato, olfato, visão, audição, paladar, o sentido interno, a imaginação e a fantasia e as paixões. Então, a noite escura dos sentidos, ou seja, na via purgativa, nós devemos nos purificar de todos os pecados que acontecem que nós cometemos, né? Usando as faculdades, as potências inferiores da alma, os sentidos externos, o sentido interno, a imaginação e a fantasia e as paixões desordenadas. Então, todos os pecados que nós cometemos por estas potências, o intuito é mortificar estes pecados na noite escura dos sentidos. De que maneira nós fazemos isso? Nós começamos a fazer isso. Ora, renunciar aos bens da terra, renunciar aos bens do mundo, usar os bens do mundo como uma justa medida para glorificar a Deus e nunca encontrar nos bens da terra o fim último, como que podendo gozar da alegria que os bens da terra nos poderiam dar, porque não nos dão. Tem pessoas que amam os bens da terra com o fim último neles mesmos, e por isso cometem idolatria. Todo pecado, no fundo, é uma idolatria. Nós amamos alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus. A noite escura dos sentidos trata de purificar isso, estes apegos, essa vida na exterioridade do sujeito que busca a sua felicidade em fruir dos bens da terra já citados. Ora, as potências ou faculdades superiores da alma são três: a inteligência, a vontade e a memória. E é aqui que se encontra a imagem de Deus em nós. O agiógrafo, o autor sagrado, no livro do Gênesis, vai nos narrar que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus em nós é dom gratuito da criação. Onde está a imagem de Deus em nós? Nas três potências ou faculdades superiores da alma: inteligência, vontade e memória. Por quê? Deus é imaterial, a nossa alma é imaterial, espiritual. Deus é eterno e a sua imagem, a nossa alma, é imortal. Tem começo e não tem fim. Tem começo quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, Deus cria e infunde uma alma. Deus cria a partir do nada e infunde uma alma no corpo. Tem começo, mas não tem fim. A imagem do Deus eterno. E como Deus é uma única substância com três potências distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa alma é uma única substância espiritual com três faculdades ou potências distintas: inteligência, vontade e memória. Imagem de Deus em nós. A imagem é o dom gratuito da criação. A semelhança não. Nós nos tornamos semelhantes a Deus quando, pelo livre-arbítrio da vontade, nós decidimos usar as potências da nossa alma para buscá-lo, para glorificá-lo, para fazer a sua vontade, viver os seus mandamentos, cultivar as virtudes. Portanto, nós temos a capacidade, pelo livre-arbítrio, de nos tornarmos dessemelhantes a Deus pelo pecado, ou crescermos na semelhança com Deus pela virtude, auxiliados pela graça. Porque se para pecar não precisamos da graça, para viver a virtude nós precisamos da graça. Ninguém consegue trilhar um caminho de santidade, de salvação, de cultivo das virtudes sem o auxílio da graça, o que pressupõe a vida de oração. Nós precisamos de uma vida de oração séria. Nós precisamos rezar todos os dias. Pois bem, então na noite escura do Espírito, seja ativa ou passiva, na noite escura do Espírito, Deus purifica as potências superiores da alma, a inteligência, a vontade e a memória. Por isso que a noite escura do Espírito é mais profunda e mais atroz que a noite escura dos sentidos. Se na noite escura dos sentidos nós renunciamos a todo prazer desordenado que as coisas exteriores podem nos dar,
Na noite escura do Espírito, nós vivemos de fé e perdemos todas as consolações, contentamentos, gostos. E entramos na aridez e no deserto espiritual. E aqui é necessário um diretor espiritual, porque a gente se perde. Muitas vezes Deus cega a nossa inteligência, a gente já não sabe o que Ele quer de nós. E é justamente nesse ponto, nesse momento, que se faz muito conveniente o estudo desse livro, O Triângulo Divino, porque é justamente o que o Sandro Grimani vai explicar nesse livro, é o que acontece na noite escura do Espírito. Deus purifica as 3 faculdades superiores da alma, inteligência, vontade e memória, com as 3 virtudes teologais. Então, Deus purifica o intelecto, a inteligência, com a fé. Porque a nossa inteligência procura conhecer e a fé nos faz crer naquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender. Quer da revelação divina, quer do que Deus está realizando na nossa vida hoje. Quando nós passamos por uma provação atroz, perdemos alguém que amamos, estamos doentes, não entendemos o que está acontecendo conosco, nem entendemos o que Deus quer de nós nesse momento da nossa vida, é Deus cegando a nossa inteligência. Noite escura do Espírito, paz. Entende? Então Deus purifica a nossa inteligência com a fé, porque a inteligência procura conhecer e a fé nos faz crer. Deus purifica a nossa vontade com a caridade, porque a nossa vontade muitas vezes deseja buscar anseios humanos. E Deus nos faz amar, não aquilo que muitas vezes nós queremos, mas Deus nos faz amar, sobretudo os seus mandamentos. Amar o que Ele quer de nós, não o que muitas vezes nós queremos escolher. E a esperança purifica a memória, porque enquanto a memória vive de passado, a esperança nos lança para a frente, para o futuro. A esperança cristã da Jerusalém Celeste, do céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, no leito de morte, ela morreu de tuberculose, ela sofreu a maior provação interior da vida dela, aquela provação contra a fé. Ela dizia que parecia que não havia mais céu. Ela não sentia mais a presença de Deus, estava em tal aridez, deserto espiritual, que parecia que ela ia morrer e voltar ao nada, a tentação contra a fé, a ponto dela escrever, começar a escrever o credo, o símbolo apostólico na parede do ambulatório do Carmelo. A memória vive de passado e a esperança nos lança para a frente, por isso a esperança é virtude teologal que não cai sobre os sentidos. Nós não devemos querer sentir a presença de Deus, nós não devemos querer sentir as características da esperança, nós devemos crer, nós devemos ter a certeza da esperança. O autor da Carta aos Hebreus vai nos dizer no capítulo 11 que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Os 3 primeiros versículos do capítulo 11 da Carta aos Hebreus, leiam depois. A fé é o fundamento da esperança, a esperança é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Nós cremos no céu, cremos que a morte não é o fim, nós cremos na Jerusalém Celeste, é para lá que vamos. A esperança purifica a memória. É isso que acontece na noite escura do Espírito. E Deus pode dar ou não, nesse momento, dons místicos extraordinários. Ele pode dar ou não. Porque enquanto os dons místicos extraordinários são carismas, que Deus dá a quem Ele escolhe dar, os dons ordinários do Espírito Santo que nós recebemos no batismo e no crisma, os 7 dons do Espírito Santo, são os mais essenciais. Porque os dons ordinários do Espírito Santo têm como fim último a nossa salvação e santificação. Os carismas do Espírito Santo Deus nos dá para que nós nos coloquemos em missão, o apostolado. Mas antes de desenvolver qualquer forma de apostolado, nós precisamos cultivar uma séria vida de oração, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se nós não estamos na comunhão com Deus da graça santificante, se nós não cultivamos a intimidade com Deus, como é que nós vamos falar de Deus? Se nós não antes paramos para estudar e conhecer a Deus, como é que nós vamos pregar e ensinar sobre Deus? É nesse sentido que o documento de Aparecida usa aquela expressão, sermos discípulos missionários. Para ser missionário, antes é necessário sermos discípulos. Caminharmos o discipulado. Pois bem, então isto é um pouco sobre as noites escuras. Agora, e com
esse último ponto, nós caminhamos já para o fim da nossa conferência, da nossa palestra. Como é que nós podemos descrever, segundo São João da Cruz, o caminho de perfeição, o caminho de santidade? Vai aparecer no Chama Viva de Amor, na obra, né, de São João da Cruz, Chama Viva de Amor, 7 degraus que nós devemos subir para alcançar o alto do Monte Carmelo. São os 7 degraus do caminho da perfeição da vida cristã que estão relacionados com as 7 moradas de Santa Teresa de Ávila. Enquanto Santa Teresa de Ávila fala sobre as 7 moradas no castelo interior, São João da Cruz fala sobre os 7 degraus do subir do Monte Carmelo, na sua obra Chama Viva de Amor. Quais são esses 7 degraus, né? Estão também aqui nesse quadro que nós fizemos, estão descritos aqui, mas estão descritos também nesse outro arquivo, que eu imagino foi enviado a vocês pelo WhatsApp, se não foi, a gente envia. Aqui nós temos uma descrição dos 7 degraus do Monte Carmelo e das noites escuras, ativas e passivas. São 2 quadros importantes para entendermos o caminho, né? De modo geral, o que um bom diretor espiritual tinha que estudar, o que um bom diretor espiritual tinha que conhecer. Claro, né? A teologia moral, os tratados de teologia cética e mística, mas ele tem que conhecer o caminho pelo qual ele vai conduzir as almas. E ele tem que detectar em qual momento desse caminho as almas se encontram, de onde elas vierem para onde ele deve conduzi-las. É por isso que hoje na igreja está em extinção, né? Bons diretores espirituais, bem como o apostolado dos exorcistas. São talvez 2 apostolados, 3 se nós somarmos a eles o apostolado dos padres confessores, são apostolados entre o clero, entre os sacerdotes, que estão em extinção. Ninguém mais quer fazer isso, né? No entanto, esse é o trabalho essencial, fundamental, né? Por isso nós encontramos muitas pessoas perdidas, por isso nós encontramos muitas almas perdidas, que não sabem como trilhar o caminho da santidade, não sabem o que fazer, né? E assim estacionam ou voltam para trás. Olha, é preciso entender primeiro que as almas que ainda não subiram ao primeiro degrau são os chamados mundanos, já citados na nossa conferência, e os cristãos de verniz, de casca, de aparência. Então nós temos pelo menos 2 categorias aqui, né? Nós temos os mundanos, que são aqueles que se encontram em pecado mortal, que não são católicos, não são cristãos, atacam a igreja, perseguem a igreja, enfim, estão no mundo. Mas nós temos também os católicos de verniz, de casca, de aparência, que frequentam a missa, que vão aqui e ali, cantam na igreja, fazem isso ou aquilo, mas para aparecer, para atrair os olhos das pessoas sobre si. Não estão preocupados com a sua conversão sincera, não estão preocupados em abandonar o pecado mortal. Estão ali porque acham bonito estar ali. Esses não subiram ainda nem no primeiro degrau. Não estão no caminho da salvação, inclusive. Enquanto nós não renunciarmos ao pecado mortal, nós nunca estaremos no caminho da salvação. Quiçá da santidade. Qual é o primeiro degrau do subida no Monte Carmelo? O chamado. Deus nos faz um chamado. O que é isso? Ora, Deus faz chegar até nós a graça atual, as graças atuais. O que é a graça atual, né? A graça atual é a moção do Espírito Santo que ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade. Então, através de um retiro, através de uma pregação, através de um livro que a pessoa leu, através de um amigo que conversou com ela, através de uma missa que assistiu, através de uma música que ouviu, não sei, Deus tem os seus meios para fazer chegar até nossa alma, a graça atual. Então Deus nos faz um chamado, Deus nos faz perceber que nós estamos no pecado mortal, que a nossa vida já transcorreu anos a fio, talvez 30 anos, e nós ainda não percebemos, nós ainda não acordamos, que nós estamos mais próximos da morte e que ainda não fizemos quase nada pela nossa salvação e que há muito trabalho a fazer. Deus nos faz um chamado que nos desperta, nos faz acordar,
e a gente descobre a verdade, descobrimos o cristianismo, descobrimos a história da igreja, descobrimos os dogmas da igreja, descobrimos os sacramentos, descobrimos o chamado à santidade. E começamos a perceber que já perdemos muito tempo e resta pouco, talvez. E nós devemos trabalhar pela nossa salvação. Então o sujeito que ouve o chamado, recebe de Deus a graça atual, porque tem livre-arbítrio, o sujeito pode corresponder à graça, ou se fechar à graça, endurecer o seu coração e continuar na sua vida, fora do castelo interior, fora do caminho da santidade, fora do primeiro degrau do Monte Carmelo. Mas os sujeitos, as pessoas que correspondem à graça, entram, sobem no segundo degrau. O segundo degrau é a conversão. Então se convertem. Se não eram batizados, buscam o sacramento. Se já eram batizados, mas estavam no pecado mortal, se arrependem e buscam um sacerdote para confessar, e mediante a absolvição sacramental retornam à graça santificante. Então a graça santificante é distinta da graça atual. A graça atual, que ilumina a inteligência e fortalece a vontade, Deus dá a todos, inclusive aqueles que estão nos maiores pecados mortais. Deus, enquanto as pessoas estão vivas, Deus não cessa de lhes enviar graças atuais. Os que correspondem à graça atual adentram a graça santificante, que é a comunhão com Deus, a amizade com Deus. A graça santificante é esta participação da vida divina. É este princípio do céu, o princípio da salvação. Que nós podemos crescer na graça, crescer na virtude, crescer no mérito. Todos os santos cresceram na graça. Todos os anjos, santos anjos, cresceram na graça. A Virgem Maria cresceu na graça. As criaturas dotadas de livre-arbítrio, Deus as chama e as chamou a crescerem na graça. Santificante. Conversão, segundo degrau do subir do Monte Carmelo. Então o sujeito rompeu com o pecado e voltou, retornou, entrou na graça santificante. E agora ele está na via purgativa. Primeiro, segundo degrau, via purgativa. Ele vai ter que fazer o quê? Ora, cultivar a oração, a penitência, a mortificação, a luta contra o mundo, o demônio e a carne, a renúncia do pecado mortal e venial, porque o demônio, ao ver a alma com um desejo sincero de salvação, com um desejo sincero de santidade, pode ter certeza que o inferno inteiro vai se levantar contra nós. O sujeito que, como disse Santa Teresa de Ávila, está determinado a trilhar o caminho da santidade, e este é um perigo para os projetos de Satanás. Por quê? Porque nós estamos trabalhando não só pela nossa salvação, mas nesse caminho nós arrastamos muita gente conosco. Nós trabalhamos pela salvação das almas, não só da nossa, mas das que estão ao nosso entorno. Por isso, o demônio, o inferno inteiro vai se levantar contra nós, para lançar tentações, para nos fazer cair de novo no pecado. E o demônio vai nos tentar onde primeiro? Nas nossas feridas, nos nossos vícios, aqueles pecados que sempre nós cometemos, que estão sempre nos nossos exames de consciência, nos vícios. Aqui se encontram as nossas fraquezas. O demônio vai tentar primeiro, no campo das nossas fraquezas, porque é mais fácil dele nos arrastar ao pecado, por aqui. E se a gente resiste, aí ele vai mudar o esquema, Aí ele vai mudar a tentação. O demônio é como um leão que ruge procurando a quem devorar. Resistir e firmes na fé, diz São Pedro na sua carta. Então, o demônio vai nos tentar primeiro nas nossas fraquezas. É importante distinguir fraquezas de limites. Nós temos limitações humanas. Nós podemos falar de limitações humanas, que são, por exemplo, da nossa natureza. Nós precisamos dormir, nós precisamos comer, nós precisamos estudar, nós precisamos rezar. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não bilocamos, pelo menos não ainda. Nós temos limites da natureza humana, bem como os anjos têm os limites da natureza angélica, que é claro, ultrapassam os nossos. Nós somos muito mais limitados que os anjos, mas os anjos também são seres limitados, porque são criaturas. Limites são distintos de fraquezas. As fraquezas são as feridas que o pecado deixou em nós. Já o pecado original e os pecados atuais. O demônio vai nos tentar primeiro por aqui, mas se a alma persevera na oração, porque é impossível vencer a tentação se não cultivarmos a vida de oração,
Se nós vencemos essas tentações e esses pecados, continuamos a avançar. E o terceiro degrau do subir do Monte Carmelo é a presença e a consolação. E estes 3 primeiros degraus do subir do Monte Carmelo correspondem ao estado de principiantes. Estado de principiantes, noite escura dos sentidos, via purgativa. Então, aqueles que começaram a trilhar o caminho de santidade sobem ao terceiro degrau, a presença e a consolação. Então rezam e sentem a presença de Deus. Rezam, trabalham na igreja, desenvolvem um apostolado e sentem a presença de Deus, os gostos, as consolações espirituais. E Deus lhes dá, né, muitas consolações, porque este sujeito que começou a trilhar o caminho da santidade é qual criança recém-nascida que precisa do leite materno, não consegue ainda, e por isso não pode, comer alimento sólido. Portanto, Deus o carrega em seus braços, o amamenta em seus peitos, essa expressão usada por São João da Cruz, com o leite dos gostos, das consolações, dos contentamentos. A pessoa deseja passar noites inteiras em oração, porque sente a presença de Deus, porque descobre a verdade e está deslumbrado, né? Presença e consolação. Mas o nosso tempo já vai adiantado, né? Vamos correr um pouco com isso. Mas, em dado momento do nosso caminho, na passagem do terceiro para o quarto degrau, e o quarto degrau é ausência e desolação. No quarto degrau, na ausência e desolação de Deus, essa ausência e desolação não é com relação ao estado de graça santificante. A pessoa não perdeu a graça santificante. A ausência e desolação é quanto às consolações, os gostos e os contentamentos. Né? Então, aos poucos, quanto mais nós perseveramos, vai chegar o momento em que Deus vai fazer a alma, vai conduzir a alma a entrar neste quarto degrau, a subir neste quarto degrau, a passar do estado de principiantes para o estado de proficientes, a passar da via purgativa para a via iluminativa. Deus vai retirar, e é essa expressão mesmo, Deus vai retirar os gostos, as consolações e os contentamentos, e Deus vai introduzir a alma no deserto espiritual, na aridez, na secura espiritual, na noite escura do espírito. Deus vai cegar o entendimento, a vontade, a memória. Por quê? Por que Deus faz isso? Para que as almas aprendam a viver de fé. E fé não é sentir a Deus. Fé não é sentir a Deus. A fé não cai sobre os sentidos. A fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Fé é uma noite escura. Fé é uma chama viva que ilumina o deserto, que ilumina a escuridão que está à nossa volta, ou dentro de nós. Então, aos poucos, paulatinamente, Deus vai nos conduzindo a entrar na noite escura do Espírito, e nós perdemos as consolações, os gostos, os contentamentos, entramos na aridez do deserto espiritual, começamos a passar provações interiores, que são estas, e provações exteriores, a perseguição, a calúnia, a enfermidade, as dificuldades. Perdemos emprego, não sei. São diversas as provações exteriores. Não é? E é nesse momento em que o demônio aparece para lançar a seguinte tentação. Então, ficar espertos. Não é? O demônio aparece para lançar a seguinte tentação. Está vendo? Você se converteu, você abandonou as falsas amizades, o mundo. Para agora você está sofrendo desse jeito, para agora você perdeu o emprego, para agora essa doença aparecer na sua vida, na sua família, está vendo? Deus esqueceu de você, Deus não se importa mais com você, então para que rezar? Abandona a igreja, abandona a oração. Essa é a tentação que Satanás, safado sem vergonha ordinário que é, nos apresenta, sobretudo nessa hora. E o que nós precisamos para enfrentar a tentação diabólica nesse momento? A oração, a fé, seguir o exemplo dos santos, abraçar com Cristo a cruz corajosamente, com desassombro, custe o que custar, ainda que seja a nossa vida.
Porque os nossos olhos estão voltados para o céu, para os bens celestes e não para os bens terrestres, porque nós não temos morada permanente nessa vida terrena, mas estamos à procura daquela que está para aqui. Não é isso? Esse é o ponto. E o sujeito que corajosamente persevera na oração, amando a Deus, porque é fácil rezar quando tudo vai bem. É fácil rezar quando a gente sente a Deus. É fácil rezar quando não acontece nenhuma adversidade. Difícil é permanecer na vida de oração quando as dificuldades aparecem, quando estamos na aridez, quando as provações se apresentam. Mas é nessa hora que a nossa oração mais vale diante da presença de Deus. Perseverar. Os que perseveram sobem então ao quinto degrau, a kenosis. Né? Kenosis é uma palavra grega que significa aniquilamento. Então, no quinto degrau, morre o homem velho para nascer o homem novo. Né? A semelhança de Cristo. Via iluminativa. Então, aqui o sujeito, no quinto degrau, procura imitar a Cristo, sobretudo vivendo virtudes concretas. As virtudes morais ou virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. As virtudes teologais, a fé, a caridade e a esperança. Veja, nós precisamos aqui da fé. Nós precisamos aqui da esperança na noite escura do Espírito, nessa aridez e nesse deserto. E os que perseveram sobem ao sexto degrau, a transformação. Né? A transformação. Nasce um homem novo, o desejo do céu. São aqueles santos que adquiriram já fibra, têmpera, tal como São João Batista. Né? Que não tem medo mais da cruz, não tem medo mais de sofrer, mas abraçam com Cristo o que vier. Né? A têmpera dos grandes santos. E aqui Deus vai conduzindo as almas pela noite escura passiva, para que as virtudes sejam elevadas ao grau heróico. Porque isso tem distinção, tem diferença. Aqui no sexto degrau, as virtudes adquiridas no quinto, as virtudes morais, as virtudes cardeais e teologais, as virtudes adquiridas no quinto degrau, no sexto, tornam-se virtudes heróicas. Qual é a diferença? As virtudes são iniciativa nossa com o auxílio da graça. Virtude é decisão nossa com o auxílio da graça. Pressupondo que já correspondemos com as graças atuais, que já estamos na graça santificante e que nos determinamos, decidimos servir a Deus, obedecer os seus mandamentos, viver a virtude. Pressupondo isso. Então, a virtude é iniciativa nossa somada à graça cooperante. Então, a iniciativa é nossa e Deus coopera conosco, nos sustentando com sua graça. Isso é virtude. O que são as virtudes heróicas? As virtudes heróicas são sinônimos de dons do Espírito Santo. Porque as virtudes heróicas é iniciativa de Deus, pela graça operante. E nós permitimos que Deus realize em nós o que Ele quiser realizar. A resposta que a Virgem Maria dá ao anjo: faça-se em mim conforme a tua vontade. O que é a virtude heróica? Exemplo. Nós podemos, num projeto pessoal de vida, estabelecer: não, vou rezar de tal hora até tal hora o rosário em família, o terço em família. Isso é virtude da religião. Isso é iniciativa nossa e Deus nos auxilia com sua graça. Certo? O que é a virtude da religião elevada ao grau heróico? Dom, portanto, do Espírito Santo. É quando nós estamos no trabalho, nos estudos, andando por aí, e de repente o Espírito Santo desperta em nossa alma um desejo de rezar. É o vento do Espírito que sopra onde quer, não sabemos de onde veio nem para onde vai. É Deus quem faz nascer em nós aquela chama de rezar, onde quer que nos encontremos. Até o momento em que constantemente, sem parar mais, constantemente nós vamos estar em oração na presença de Deus. Virtude e dom do Espírito Santo podem ser comparados, e o padre Garrigola Grande vai compará-los, à caravela. Então pensem numa caravela. Existem duas formas da caravela singrar os mares, avançar.
ou você coloca os marinheiros para remarem e fazerem esforço, caminho ascético, exercício, e quando os marinheiros remam, nós analogamente comparamos o remar da caravela com as virtudes, esforço nosso. Ou você pode subir as velas e permitir que o vento sopre e conduza a caravela ao seu objetivo. Quando nós temos intimidade com Deus, analogamente é como que subimos as velas e permitimos que o vento do Espírito Santo nos conduza. São os dons do Espírito Santo, os dons ordinários do Espírito Santo, os mais essenciais, que nós recebemos no sacramento do batismo e no crisma, e que ninguém estuda mais. Por isso, o Padre Antônio Roy Marim escreveu uma obra, um livro chamado El Grande Desconhecido, o Espírito Santo e os seus dons. O grande desconhecido. Não se estuda mais a pneumatologia, não se estuda mais o Espírito Santo e os seus dons, porque não se reza mais na igreja. Quando se reza, reza pouco e com uma qualidade péssima. Nós precisamos aprender a rezar mais e nós precisamos aprender a rezar bem. Porque a nossa vida deve ser pautada por esses grandes pilares: a vida de oração, o estudo, os relacionamentos, o trabalho. Mas a vida de oração é ainda mais essencial que os estudos. Se passou o dia e a gente tem que escolher usar o tempo para rezar ou estudar, escolha rezar. Porque a oração é ainda mais essencial que os estudos, mas esses 4 pilares são essenciais na nossa vida: a oração, o estudo, o trabalho, os relacionamentos. Ter bons amigos, ser igreja, ser comunidade, trabalhar para nos sustentar, mas trabalhar pelo reino de Deus, pela salvação das almas, pela glória de Deus. Entende? O esforço que hoje a mentalidade mundana que invadiu a igreja quer nos convencer é que não é mais necessário rezar, não é mais necessário estudar. Difícil esse negócio, e para que isso? Entende? É preciso rezar, estudar, trabalhar, ser comunidade, né? Ser igreja. São os 4 pilares da nossa vida. Ora, não consegue cultivar virtudes heróicas quem não tem vida de oração. É por isso que o grande desconhecido, o Espírito Santo, os seus dons, precisam ser estudados novamente, né, por nós que somos igreja. Então nós podemos comparar a nossa alma com essa caravela. Virtudes, remos. Dons do Espírito Santo, velas. Virtudes heróicas são os dons do Espírito Santo que sopram e que nos conduzem para onde Deus quiser nos levar. Assim é o martírio. Né? E existe uma espécie de martírio que é o cotidiano. Virtude: a mulher que fica em casa, que faz comida, educa os filhos, limpa a casa. O esposo que sai de manhã para trabalhar e às vezes enfrenta um ambiente difícil no seu trabalho, por amor aos seus filhos, por amor à sua família. Isso é martírio. Nós nos santificamos cumprindo com os nossos deveres e estado de vida. Não é? Nós nos santificamos cumprindo com os nossos deveres e estado de vida. Não é? Isso é uma espécie de martírio, virtude. O martírio daqueles santos que deram a sua vida por amor a Cristo, derramaram o seu sangue por amor a Cristo, é virtude heróica, é dom do Espírito Santo. Isso acontece no 6º degrau, até que então alcançamos a perfeição, o 7º degrau do Monte Carmelo. Subimos ao cume do Monte Carmelo. O 7º degrau é o degrau da união da alma com Deus, é o matrimônio espiritual. Né? É o matrimônio espiritual. Por isso que no Carmelo, na espiritualidade carmelita, está tão forte essa imagem, né, do matrimônio entre a alma que é a esposa de Cristo e Cristo que é esposo da alma. Cristo é o esposo da igreja, a igreja é a esposa de Cristo. E esse matrimônio espiritual, imagem que também Santa Teresa de Ávila vai usar no Castelo Interior na 7ª morada, na 6ª e 7ª morada, para descrever o que acontece na perfeição. A nossa união da alma com Deus se dá sobretudo pela vontade. Chega um ponto na vida dos santos que a sua vontade está tão unida com a vontade de Deus que são um só. É uma união com distinção.
A substância da natureza humana não se confunde com a substância da natureza divina. Continuamos a ser criaturas e Deus o Criador. Nós temporais, Ele é eterno, mas é uma união tal que nós participamos da vida divina, é uma comunhão tal que a nossa vontade está tão unida à vontade de Deus que não desejamos senão fazer a vontade de Deus. Isso não é o panteísmo, não é a confusão das substâncias, mas é uma união com Deus, e nós participamos da vida divina, o máximo que podemos participar nessa terra, porque na Jerusalém Celeste, a nossa união com Deus será perfeita, de fato. Portanto, os que alcançaram a perfeição não têm mais medo da morte. Pelo contrário, desejam sofrer por amor a Cristo. Desejam amar a Cristo até a cruz. Desejam morrer. Santa Teresa de Ávila vai dizer: morro porque não morro. Vivo sem viver em mim, tão alta vida espero. Morro porque não morro, sofro porque não morri ainda. É aquilo que São Paulo fala: não sei se prefiro ficar para continuar a conduzir-vos pelo caminho da santidade ou morrer para estar com Cristo. Estas almas não têm mais medo da morte, porque têm a certeza de que entrarão no céu. Assim é Santa Teresinha, que dizia para Madre Inês: guarde as minhas roupas, porque virão procurá-las. Fazer relíquia. Ela tinha certeza de que entraria no céu. Ao contrário de perder a humildade, esta é a santa ousadia, a audácia santa, que os santos todos têm, a certeza do céu. Isso é a perfeição. É a preparação para a Páscoa derradeira, a morte, que nos fará encontrar com Deus, entrar na Jerusalém Celeste, a cidade de Deus, o céu, a visão beatífica, o grande desejo dos santos que estão no 7º degrau, dos santos que estão na 7ª morada. E nós vamos ir caminhando agora para o encerramento da nossa conferência, da nossa palestra de hoje. Desculpe, o nosso horário já vai muito adiantado, estouramos o nosso tempo, mas haveria ainda mais um ponto a falar, que é o autoconhecimento em Deus, no cântico espiritual de São João da Cruz, mas demandaria muito tempo, então nós vamos deixar um pouco isso e fica, de repente, para uma outra oportunidade, um outro encontro, uma outra palestra, enfim.